Então, amigos, estamos indo para a 13ª conversa sobre a atualização do Código Civil. Hoje o formato é um pouquinho diferente. Eu recebi a visita do meu amigo Albenir Cherubini aqui no escritório e vamos fazer a gravação junto dessa conversa. O Albenir Cherubini é um agrarista de renome dentro da academia e da advocacia, é presidente da UBAL, mestre em direito e autor de livros, autor de artigos científicos, professor também em direito agrário e do agronegócio. E hoje ele veio falar um pouquinho aqui conosco sobre o artigo 971, né, que teve proposta de modificação aí no Código Civil. E, além disso, o que eu acho muito importante é, afinal de contas, como que se dá esse encontro entre campos legais diferentes, digamos assim. Eu não quero falar disciplina, Albenir, porque disciplina a gente releva a teoria, a universidade, a pesquisa, a literatura, mas eu quero falar desses dois sistemas legais, né? O direito civil como um sistema geral de direito privado e o direito agrário e o agronegócio. Eu não sei se é correto dizer que são subsistemas do direito privado, se são um sistema próprio, enfim, tu vai nos trazer isso, Albenir, mas o que eu sei da prática, né, é que na advocacia, quando a gente lidar com as demandas do direito agrário e do agronegócio, a gente se socorre do Código Civil, né? E esse socorro, né, ele precisa vir com uma hermenêutica adequada, né? Porque não são coisas iguais, não ocupam o mesmo espaço, apenas se encontram em determinados espaços, né? E quando se encontram, tem que ter uma lógica hermenêutica, um exercício hermenêutico adequado para entender o porquê, né, que afinal de contas o direito agrário e o agronegócio têm um destaque legal e teórico, uma autonomia própria, né? Eu acho que isso a gente tem que levar tanto no nosso exercício de consultoria, né, de advocacia, né, e também os juízes, os desembargadores, a jurisprudência no exercício da jurisdição, né? É preciso compreender o que torna o direito do agronegócio e o agronegócio tão especiais para nós. Tudo isso sem falar no contexto social e econômico, né? Só falando de dentro do direito. Albenir, conversa conosco aí, a palavra é tua. Muito prazer, não, desculpa. Muito obrigado por ter aceito fazer essa conversa. Eu estou falando aqui em nome do Departamento de Direito Civil do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e em nome da nossa presidente, a doutora Sulamita Cabral, que agradece e sente-se muito honrada também com a tua presença. Muito obrigado. Vamos nessa. Vai lá, a palavra é tua. Bom, amigos, colegas advogados, estudantes, eu quero dizer que é uma enorme satisfação aqui estar participando mais uma vez a convite do meu amigo, que é o professor Arnaldo Lizardo Filho, tratando de assuntos relacionados ao direito privado, em especial agora com esse diálogo entre o Código Civil, essas alterações, o que pode impactar na legislação agrária, também no relacionamento dele também com o campo do direito empresarial, comercial, né? Isso aí é fundamental. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí concedida por ele, também pelo IARTS, também meu cordial abraço lá para a doutora Sulamita, né? Está realizando um belíssimo trabalho aí à frente da presidência do IARTS. Essa instituição tão grandiosa, com tanta história e com tantas contribuições à advocacia, né? Gaúcha como um todo, bem como por iniciativas como essa que oportuniza aos advogados, aos estudantes conhecerem um pouquinho mais, dialogar assuntos dos mais diversos, relacionados tanto com a teoria quanto aquilo que vai refletir na atividade da prática da advocacia.
falar sobre o artigo 971, que remete ao conceito de empresário rural, né? Ele é falar justamente também de teoria da empresa, né? E aí o questionamento que o Arnaldo fez aqui, de que por que existe uma conexão entre o agrário e o Código Civil, eu quero dizer que existe muita conexão. Por quê? Porque a inspiração do direito agrário brasileiro seu surgimento, que se deu através do Estatuto da Terra, ou seja, as normas do Estatuto da Terra, tiveram como fonte inspiradora o Código Civil italiano de 1942, né? E esse mesmo Código Civil de 1942, ele foi a fonte inspiradora de boa parte do nosso Código Civil de 2002. Lembrando que ele é um projeto que foi coordenado pelo grande jurista Miguel Reale, né? Originalmente proposto em 1975, né? Então, o direito agrário brasileiro e o Código Civil de 2002, eles bebem da mesma fonte teórica que foi a Itália, a doutrina italiana, em especial por essa troca que foi a adoção da teoria da empresa, que unifica as obrigações de natureza civil com as obrigações empresariais e também, digamos, com reflexo também nas obrigações agrárias, de natureza agrária. E só para fazer um recorte histórico, para situar quem está nos acompanhando aqui, vale lembrar que na Itália, o direito agrário ele não nasceu de forma autônoma, como a gente teve no Brasil, que houve uma alteração na emenda constitucional em 1964, e depois a edição de uma lei própria por meio do Estatuto da Terra. Não. Ele nasceu deduzido a partir de disposições do Código Civil italiano. E no ano de 1922, a partir da iniciativa do professor Giangastone Bolla, né, quando criou a Revista de Direito Agrário e também fundou o IDAITI, que é o Instituto de Direito Agrário Internacional e Comparado lá em Florença. E aí acendeu todo um debate teórico que nós não tivemos presente no Brasil, mas que ele está muito marcante lá no debate da doutrina italiana. O Código Civil italiano vigente em 1922 era o Código Civil italiano de 1865, que era um código muito inspirado naquela lógica do Código Napoleônico, muito parecido com o nosso Código Civil brasileiro de 1916, né, onde havia aquela separação também na Itália entre o Código Civil e o Código Comercial. Então, e o direito comercial, empresarial, caracterizado a partir dos atos de comércio, né? E aí o que muda? Vem o Código Civil italiano de 42 e adota a chamada teoria da empresa. Quer fazer um comentário? Não. Não? Aí pessoal, toda essa lógica da teoria da empresa ela é importantíssima para a gente compreender também o contexto atual do nosso direito privado. Então, o Código Civil italiano de 1942 ele trouxe alguns dispositivos, por exemplo, o artigo 2082 traz o conceito de empresário. O imprenditore, que diz o seguinte: é empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada, seja com a finalidade de produção, né, ou da troca de bens ou serviços, né. Pela teoria da empresa, inclusive, o advogado, né, no momento em que ele abre o escritório, que ele cria um escritório, e esse escritório faz, às vezes, no estabelecimento comercial, né, porque ele tem a organização dos bens, a lógica, né, e exerce uma atividade profissional organizada, no caso, uma prestação de serviços advocatícios, ele se enquadraria no conceito de empresário da teoria da empresa, né? E, nesse caso, o produtor rural ele também se enquadraria, né? E aí eu disse que no direito italiano, o direito agrário ele é deduzido das disposições do Código Civil. E o Código Civil italiano de 1942,
ele inovou ao trazer no artigo 2135 o conceito de empresário rural ou empresário agrícola, né? Onde, quando ele diz que é empresário rural quem exerce uma atividade direta de cultivação da terra, né, do imóvel agrário, da silvicultura, que hoje a gente conhece no Brasil por florestas plantadas, né? Ou criação de animais, que é a nossa pecuária, ou realização de atividades conexas. E ele ainda explica que se reputam como conexas as atividades diretas à transformação ou comercialização dos produtos agrícolas, quando diretamente relacionados com o exercício normal da agricultura. Esse, esse artigo ele fez uma mudança, ele foi tão importante que reacendeu aquele debate que existia entre os italianos, a doutrina italiana, se existia autonomia do direito agrário ou se o direito agrário era uma especialização do direito civil. Aqui, mais ou menos, ele acaba trazendo um pouco mais de conforto para quem defendia a autonomia. A exemplo de grandes juristas italianos, professor Giangassoni Bolla, já citado, e o grande mestre de todos, que foi o professor Antônio Carrozza, né? Que depois trouxe o conceito de teoria da agrariedade, né? Que é o elemento utilizado para a gente distinguir a atividade agrária das atividades comerciais, empresárias, das cíveis, né? Mas mesmo assim, mesmo com o artigo 1942, ainda existia alguns doutrinadores italianos, né? A exemplo do próprio professor Natalino Hirsch, né? Que ainda entendia que o direito agrário não teria ainda uma autonomia, seria uma especialidade do direito civil presente no direito privado, né? Inclusive, a gente tem aqui um livro dele onde ele reconhece o direito agrário, mas ele ainda tinha dúvidas a respeito justamente dessa autonomia. Mas notem... Pelo menos naquele momento, né? A autonomia era pelo menos naquele momento, né? Isso. Ainda no Brasil, a gente tem um reflexo na doutrina, né? Por exemplo, alguns autores ainda debatem alguma coisa sobre autonomia ou sobre o que seria o conceito de direito agrário, porque alguns autores, em determinado momento, passaram a dizer que o objeto principal do direito agrário seria a empresa rural. Mas, no caso, eu me filio à corrente que entende que é a atividade agrária, que é um elemento que vai atrair incidência das normas, né? Inclusive, teve aquele projeto do Dr. Fábio Lhó Coelho que estava colocando o direito agrário dentro do Código Comercial. Isso, também teve o projeto de lei do Código Comercial na sua primeira versão, né? Depois foi substituída, teve todo esse debate se essa parte das relações que são tratadas também pelo direito agrário, elas deveriam ser incorporadas como sub-ramo do direito comercial, né? Mas o mais importante é dizer que o Código Civil ele é fundamental também para as relações agrárias. Existe a autonomia, a especialidade da matéria, né? Mas também, de forma subsidiária, se aplica o Código Civil, até porque ele é o nosso direito comum, né? O direito privado comum. Então, esse diálogo é sempre importante fazer. A exemplo, por exemplo, do conceito de imóvel rural, que eu gosto de utilizar o conceito de imóvel agrário, né? Tem que ser lido hoje à disposição do Estatuto da Terra, em conjunto com o conceito de estabelecimento presente no Código Civil, porque é uma atividade organizada de bens, aí no caso, para fins da exploração da atividade agrária, que é uma atividade econômica, né, que tem como diferença a sujeição justamente ao duplo risco da agrariedade. Ela vai ter aqueles riscos próprios de qualquer atividade econômica com aquele plus e como nós estamos falando de uma produção relacionada a plantas e animais, então tem todos esses riscos agrobiológicos. Por exemplo, as questões relativas às plantas, aos animais, ao clima, né? Então, esse risco ele é único e vai estar presente apenas nas relações agrárias, o que explica tratamento diferenciado, por exemplo, nas relações contratuais, nas ações de política agrícola, né? Até vale lembrar,
O direito agrário ele é um conjunto que abrange normas tanto de natureza de direito público quanto privadas, né? Então, no campo privado, ele tem um tratamento especial, né? Mas sempre a gente tem que observar esse diálogo do Código Civil com as normas do direito agrário. Então, Arnaldo, essa disposição do 2135 do Código Civil Italiano 42, ele foi a fonte de inspiração para o nosso artigo 971 do Código Civil de 2002. Né? O 971, ele diz que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observar as formalidades do 968, né? Requerer inscrição no registro público de empresa, ou seja, na junta comercial, né? E depois de inscrito, ele ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro, ou seja, a todos os outros. O que isso aí trouxe de novidade instantânea? Por exemplo, o empresário rural, pessoa, geralmente explorado com pessoa física, ele faz essa inscrição, ele se equipara para todos os efeitos, inclusive para poder figurar como contratantes em contratos reservados aos empresários. Por exemplo, da franquia, que antes não poderia por pessoa física. Né? Outro impacto que teve muito grande em termos da doutrina, em termos da jurisprudência, foi quando o STJ consolida o entendimento justamente que esse artigo ele abria a possibilidade para o pedido e reconhecimento da recuperação judicial também para os produtores rurais. Né? Inclusive, os julgados do STJ deixam muito claro que o efeito dessa inscrição ela é meramente declaratória. Então, o produtor rural lá, ele no momento em que ele se inscreve, fazendo prova dos 2 anos anteriores, ele estava cumprindo aqueles requisitos lá para poder requerer recuperação judicial. Depois veio a lei nova, que é a lei 14.101, se não me falha o nome, né? Não me falha a memória, ela já trouxe previsão expressa, então reconhecendo justamente aquilo que no primeiro momento foi consolidado pela via da jurisprudência. E esse artigo ele é muito importante, né? A gente refletir ele, que mesmo que não haja essa inscrição, que ela traz alguns efeitos, né? A teoria da empresa ela permite, né? Reconhecer justamente como empresário, mesmo que eu não faça isso. Por quê? Qual que é o conceito de produtor rural para fins jurídicos? Eu aqui até gosto de dizer, né, não existe uma lei trazendo o conceito de produtor rural no Brasil. Depende da atividade. Exato. Aí como é que eu defino produtor rural? Né? Da atividade. Sim, a produtor rural pode ser a pessoa física ou jurídica que explora de forma profissional e organizada a atividade agrária. Essa foi uma definição teórica que a gente construiu, trouxe nos livros, por quê? Porque também existia uma confusão do pessoal dizendo, não, mas existe o conceito de agricultura familiar, do agricultor familiar. Agricultor familiar é um enquadramento para fins de política agrícola. Como pequena microempresa e pequena empresa de pequeno porte. Né? Exatamente. É um conceito do enquadramento tributário. Né? E no caso aqui, para fins de uma política agrícola. Por exemplo, você pode ser proprietário de um pequeno imóvel, como advogado, explorar, fazer arrendamento, parceria, mas não vai ser enquadrado como agricultor familiar. Por quê? Porque o enquadramento como agricultor familiar, ele pressupõe observar os requisitos presentes lá no artigo 3º da Lei da Agricultura Familiar, que é a lei número 11.326 de 2006, né? Então assim, eu trago essa informação aqui até mesmo para subsidiar o estudo dos colegas que atuam no direito civil, na parte contratual, né? Porque esse tipo de informação, por vezes, não é difícil de encontrar nas obras de direito civil, né? E é fundamental justamente para que, no momento de confecção de contratos,
para pensar as relações jurídicas, né? Para estudar e até mesmo para interpretação de julgados, né? Porque uma coisa é muito importante, o advogado ele tem que ter essa liberdade, né? Essa capacidade também de tecnicamente analisar se um julgado, se determinada decisão, se ela está em conformidade com o conhecimento teórico, conhecimento jurídico, né? Até mesmo para poder recorrer postulando a boa e correta aplicação do direito nos casos concretos. Avenir, eu, da minha parte, uh, acho que eu não me encaixo nem como no conceito de civilista, né, e agrarista muito menos, porque a minha atividade e a minha pesquisa em direito agrário é muito pequena, né, apesar de existir. Mas eu me considero uma pessoa que estuda as organizações contratuais, né, um termo amplo. E a partir das organizações contratuais, eu cheguei nas organizações das cadeias do agronegócio. E nessas cadeias a gente tem aquelas fases, né? Pré-porteira, dentro da porteira, depois da porteira, e cada cadeia de cada produto, cada produto agrícola é diferente uma da outra, né? Mas o que eu tenho notado e é isso que que eu tento incorporar nos meus estudos, principalmente de cadeias, é que com a formalização da empresa por parte do produtor rural, a gente entra num dilema principiológico, né? Que é, se o produtor rural não é uma empresa, ele é uma pessoa física ou um produtor rural fazendo contratos com outra pessoa jurídica da cadeia, né? Ou até outra pessoa física. No momento que ele passa a ser uma pessoa jurídica, a gente já passa a ter os antigos contratos comerciais, que são pessoas jurídicas contratando com pessoas jurídicas ao longo da cadeia, né? E aí a gente começa a pensar no artigo 112, 113, 421, 422, 423, 424, 425, 473, 475 do Código Civil, que dizem respeito aos negócios jurídicos, né? Toda a principologia de função social, de boa-fé, de probidade, de resolução por onerosidade excessiva, de adesão contratual, 423 e 424, que são muito marcantes, dois artigos de proteção imensa aos aderentes contratuais, aderentes cíveis e comerciais contratuais, que não é aplicado na prática. Mas aí eu penso, qual a diferença, né, nessa aplicação, nessa hermenêutica para resolver casos concretos, né, de principiologia de direito civil, de contrato comercial, a gente aplica. E a gente, apesar de ter feito a unificação das obrigações privadas no Brasil a partir da abrogação do Código Comercial, em termos de principiologia, não há essa confusão. Existe a principiologia de contratos comerciais e existe a principiologia de contrato civil. São uma principiologia que diversifica uma das outras. E aí eu vejo que isso se torna muito interessante. E esse tema também volta com as plataformas digitais, porque as plataformas digitais são empresas contra microempreendedor individual, que apesar de ter CNPJ não é empresa. E a gente tem essa penumbra hoje, que eu enxergo, pelo menos, da nossa prática, que é uma distinção, afinal de contas, ainda. Como é que a jurisprudência aplica essa principologia? O 421 do Código Civil, pela reforma da Lei da Liberdade Econômica, que proibiu a revisão contratual de contratos entre empresas. Contratos entre empresas. E se o produtor rural não for uma empresa? Então, essa aplicação, eu acho que aí vai nascer e nasce um ponto de distinção, ou melhor, um ponto de solução, que eu não sei qual é, que é muito rico. Queria saber se tu já pensou nisso, se tu pensa nisso, se faz sentido pensar nisso, e se tem realmente aí algo a ser pensado no direito dos negócios rurais e do agronegócio.
Até tem uma questão interessante histórica, né, de cunho histórico, que vai ao encontro da raiz do raciocínio, né? E esse debate que teve teórico na Itália do surgimento do direito agrário, então note o seguinte: a Itália foi berço dos grandes romanistas, grandes civilistas, grandes comercialistas, empresários, né? E grandes agraristas. Aí vocês imaginem que teve todo um debate sobre O contrato nasceu como um contrato agrário, né? se, A permuta de animais por comida, por plantações, é um contrato agrário. seria hoje um contrato que a gente colocaria no universo do agronegócio, né? Hoje a gente conhece por agronegócio, né? A permuta de 15 mil anos atrás, sim. Aí, pessoal, note que naquele cenário italiano conviviam esses grandes mestres, né? E mesmo não tendo o debate sobre autonomia ou especialidade, se respeitavam a lógica hermenêutica interpretativa de cada uma dessas esferas de conhecimento, dessas relações jurídicas, né? Então, como é que a gente faria, assim, tipo, uma proposta de solução? Caracterizar a finalidade, né? Quando eu tô diante do campo de incidência de uma norma, outra, eu acho que isso aí é muito importante, né? No caso do agrário, um dos elementos teóricos que ditam incidência ou não o campo de incidência das normas agrárias e afastaria os outros seria, por exemplo, a caracterização do conceito de atividade agrária, ou se a gente está presente dentro da realização da atividade econômica dentro do imóvel agrário, que é aquele imóvel voltado para a produção, exploração da atividade agrária, né? Porque daí tu tem os fins, aqueles inclusive estabelecidos pela legislação agrária, pela construção, que é o fim produtivo, né? Por uma questão de finalidade do direito, quem é proprietário hoje do imóvel agrário no Brasil, ele tem o dever de produção, né? Não tem aquela opção, porque senão ele não cumpre com a função social. Então, tem toda essa lógica das principiologias, né? Dos princípios de cada ramo que tem que ser respeitados. E até é importante a gente ter essa caracterização para ver o que prepondera e o que se aplica de forma subsidiária do direito, que não é o específico, né? Mas sem desvirtuar a finalidade principal, que seria a teleológica daquela tipo de relação jurídica que a gente está observando. Perfeito. E não posso evitar de dizer isso, mas, de certa forma, é o direito agrário, o agronegócio, colocando em crise a teoria da empresa. Mais ou menos, eu não colocaria em crise, né? Mas a gente tem que dialogar, aperfeiçoar, né? Porque o que é o mais importante? E aí o papel do advogado, do jurista, o que a gente busca no final? O direito ele não pode ser um entrave, né, para essas relações, né? Muito pelo contrário, o nosso papel é encontrar soluções para pacificação social, no campo dos contratos que a gente possa ser profissionais que encontrem soluções jurídicas para que tu tenha segurança jurídica para os negócios, né? Porque até eu gosto muito, já que tu falou da parte da psicologia, daquela obra da professora Paula Forgione, né, sobre os contratos empresariais, né? Sim. Que ela cita lá, citando, inclusive, quando analisa a parte da escola econômica do direito, né? Que normalmente, por pesquisas, os contratantes, os negociantes, os empresários, os empreendedores, eles se preocupam muito mais com os riscos econômicos dos negócios, né? Mas esquecem que um fator muito importante é os riscos jurídicos, né? Porque tu não observar uma lei, de não redigir bons contratos, de não ter cláusulas que se ajustem aos negócios, né? Então é importantíssimo nós, enquanto profissionais do direito, enquanto advogados que atuamos nesses nichos de mercado, compreender o nosso papel fundamental, né? De buscar sempre ser um agente da busca dessa segurança jurídica, para que a gente não se torne um entrave. Não, eu acho que o papel do advogado contratualista é pensar soluções, pensar de forma prospectiva, assim, de evitar riscos, né?
Então esse é o grande papel da advocacia contratual, né? Criar instrumentos que sirvam realmente para que aqueles negócios que são realizados no mundo comercial, no mundo empresarial e dos empreendedores, realmente eles alcancem a efetividade para que aquele negócio seja assegurado e com isso movimenta o quê? Movimenta a economia, faz bem para a sociedade, né? E a gente tem uma sociedade com menos conflitos, né? Com menos judicialização, e é isso aí que a gente busca, né? A gente pauta nosso estudo a partir disso, né, Arnaldo? Isso aí, né? E, bom, mas é interessantíssimo, né? É a questão da finalidade do contrato, como entra na questão, na questão hermenêutica, como tu falaste agora, e ao fim e ao cabo é o que vai nos dar um norte para a gente fazer e aplicar uma principiologia própria, né, aos contratos, né, do empresário produtor rural. Acho que é isso. Muito obrigado, Venir. Foi uma grande conversa. Espero que todos tenham se instigado a estudar um pouco mais essa zona cinzenta do empresário produtor rural, né? E fico o agradecimento do Instituto dos Advogados novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também fico à disposição aí para eventuais dúvidas, trocas e futuramente até participar de outros debates que possam surgir a partir desse projeto belíssimo aí, dessas conversas sobre essa proposta de atualização do Código Civil, porque de fato está agregando muito, trazendo conhecimento e é importantíssimo para o estudante, para o advogado, estar sempre acompanhando essas mudanças aí, não só do mundo legislativo, mas também acompanhando as mudanças da nossa sociedade. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu.